Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para conversarmos um pouco mais sobre a vida, sobre a necessidade, que temos reais, sobre a religião, tudo sobre esse aspecto moral, principalmente. Aqueles que estão chegando no nosso canal aqui pela primeira vez, muito obrigado, sejam bem-vindos. Espero de fato que gostem da nossa conversa de agora. Possam se inscrever e dar o like. E a proposta nossa aqui não é de fazer com que acreditem naquilo que pensamos e acreditamos, mas é, antes de tudo, uma reflexão. Ok? Eu vou tocar em pontos que eu sei que são bastante polêmicos, principalmente para aqueles que são religiosos e aqueles que, principalmente, além de serem religiosos, são fanáticos, que levam a coisa acima, dão valor além do que deveriam dar. Ok? Então é isso. Caso você discorde ou concorde com alguma coisa, eu agradeço já de antemão que faça comentário de vocês para que a gente possa conversar, dialogar. Eu não tenho intenção alguma, como falei, nem a pretensão de estar com a verdade, nem fazer com que acredite naquilo que eu penso. Mas é, antes de tudo, uma reflexão. Então, eu estou aqui compartilhando com vocês as coisas que acredito, da forma que acredito, o que não significa ser uma verdade única, ok? Eu pessoalmente, acredito que um dos maiores problemas que a humanidade atual do nosso planeta Terra tem, e vem tendo desde muitos séculos atrás, eu acho que é a religião. A religião nos tornou prisioneiros dela. Eu estou falando de toda e qualquer religião. Não estou excluindo nenhuma religião, ok? Elas nos fizeram prisioneiros dela pelos seus dogmas e tudo mais. Se vocês quiserem saber da religião que eu acredito que é a mais coerente com as nossas necessidades reais, eu acredito na doutrina espírita, nas informações que foram dadas, que foram fatos. Para quem não conhece a doutrina, pensa que foi tudo inventado pelo homem. É falta de conhecimento, claro. Mas não devemos julgar aquilo que desconhecemos, ok? Então, não concordo com tudo que está escrito nos livros doutrinários da doutrina, que formam a base principal da doutrina. Quem não é espírita não sabe quais são os livros, mas eu vou falar para vocês então. É o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno e a Gênesis Espírita. Tem muitas informações ali que eu não concordo com as informações. Essas informações que estão ali expostas são informações trazidas pelos espíritos. E muitas dessas informações eu não concordo. Ok? Esse é um ponto, para vocês entenderem um pouco como eu penso. Essa é uma verdade. Nem tanto por isso eu vou deixar de ser espírita por essas questões. Mesmo porque, se nós pegarmos os católicos e outras religiões, sejam elas quais forem, muitos não vão acreditar no inferno como sendo um estado do espírito eterno,
Muitos não vão acreditar nas suas religiões quando falaram de Adão e Eva, que o mundo começou apenas com 2 pessoas. Mas não é porque não acreditam nisso que vão deixar de ser católicos. Ok? Muitos não acreditam, principalmente na Igreja Católica, que fala bastante para pagar os pecados, basta rezar um número determinado de Ave Maria, Pai Nosso, e aí está resolvido o problema. Quer dizer, está mais pregando para que o cara continue a fazer besteira e voltar para a igreja novamente, fazer o mesmo processo. É manter os seus adeptos como reféns eternos. Essa é a proposta de todas as religiões. Querendo ou não, veladamente nós vamos encontrar um tipo de formação que promove, né, a intenção daquele adepto se manter dentro daquela religião, seja ela qual for, que é o melhor caminho, é a verdade e tudo mais. Segundo a doutrina espírita, quando ela veio a ser codificada, porque ela já existe muito antes de Allan Kardec ter nascido, ela fala que fora da caridade não há salvação. Então, não falou fora do espiritismo. Quando você interpreta essa frase, entende ela, você observa que não falou de religião, falou de caridade. Falou das nossas ações perante o próximo. Certo? Então é isso que vai nos ajudar, sim, bastante na vida atual e no futuro, seja na pátria espiritual, seja onde for que formos habitar, depois que sairmos dessa parte física aqui. Somente fazendo bem. Se nós formos observar, Jesus Cristo mesmo, ele não criou nenhuma religião. Nem tampouco falou que no futuro teria uma religião maravilhosa. Também não falou isso. Ele apenas mostrou que a religião não é o caminho ideal nem o melhor caminho. No momento quando ele fala que não adianta procurar Deus aqui e acolá. Ele quis dizer com isso que não adiantava procurar Deus dentro das religiões, que é onde as pessoas buscavam Deus. Certo? E ele vai mais longe, quando fala que Deus está dentro de cada um de vós. Então não precisamos buscar qualquer tipo de religião para sermos bons. Basta buscarmos essa essência dentro de nós. Então, meus amigos, essa é uma das verdades que ainda não compreendemos até hoje. Está no Evangelho, nas Bíblias, no Testamento, em várias informações, mas ninguém dá atenção a isso e as religiões procuram até nem tocar muito nesse ponto, nesse aspecto, porque vai perder seus adeptos, ok? Ao invés de libertá-los, vai procurar aprisioná-los. Esse é o papel fundamental das religiões. Eu também não acredito, pessoalmente falando, sobre as leis divinas de Moisés, os 10 mandamentos. Também não acredito. Todas as religiões, inclusive o Espiritismo, falam que essas leis são imutáveis. Para mim, não são imutáveis. Para mim, aqueles 10 mandamentos que Moisés trouxe do Monte Sinai, é claro que ele pode ter tido essa informação de algum espírito, sim, que queria ajudar aqueles irmãos naquele momento, pela crise que estavam passando, claro. Mas ali, se vocês observarem os 10 mandamentos, é carregado de vaidade. Então, eu não vejo ali nada de Deus. O Chico Xavier mesmo falou que o primeiro médium que a humanidade reconheceu foi Moisés, pelos 10 mandamentos que ele trouxe. Com toda certeza ele pode ter sido um médium, provavelmente. Mas não trouxe informação de um espírito altamente elevado, ok? Porque se fosse um espírito que tivesse conhecimento de causa, tipo Jesus Cristo, jamais teria falado
Não amarás ninguém debaixo d'água, acima da terra, no ar, em qualquer... Amarás a mim, Deus teu Pai Criador, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Eu tenho certeza absoluta que isso não veio do Deus Criador. Veio de um espírito bastante elevado para aquela época, mas, no entanto, não tinha conhecimento suficiente para trazer outro tipo de informação. Então, não acredito que essas leis sejam imutáveis. Muito pelo contrário. Eu acho que todas elas cairão com o tempo. Ok? Deus está em todos os lugares. Habita em nós, habita por todo o espaço universal. Assim vejo Deus. Eu conheci, nesta vida atual, algumas pessoas que diziam não acreditar em Deus. Existem grupos de ateus, denominado ateus aquele que diz que não acredita em Deus. Existem grupos, sim, eu participei de alguns grupos. Mas existem aqueles ateus que têm uma consciência mais ampla e aqueles mais ortodoxos, podemos assim dizer, mais fanáticos e etc e tal. Mas eu conheci muitos ateus que tinham uma moralidade, uma moral, muito acima de muitos religiosos, que se dizem religiosos. Esses ateus, eles não estão preocupados se Deus existe ou não existe. Eles acreditam que Deus não existe. É um ponto. Mas eles fazem de tudo para ajudar o seu semelhante, para ajudar o próximo. A dor do próximo dói mais nele do que muitas vezes no próprio próximo, naquele que está sofrendo. Fazem de tudo para ajudar. Tiram de si mesmo suas roupas, suas vestes, para diminuir o frio do seu irmão. Agora pergunto eu a vocês, uma pessoa que tem uma vida dessa, que vive uma vida assim, ajudando o seu semelhante, por acaso precisa de religião? Não, não precisa de religião. Aliás, se a religião fosse necessária, Jesus teria dito, não é verdade? Com toda certeza. No entanto, ele veio contra tudo aquilo que já existia no nosso planeta naquela época a respeito das religiões. Ok? Moisés, para mim, foi o sapato. Epa, falei tudo errado. Foi a pedra no sapato de Jesus. Porque ele foi perseguido por aqueles que adoravam Moisés. E tudo que Jesus falasse ou fizesse, ele ficava observando se ia contra as leis mosaicas, as leis que os fanáticos acreditam que sejam verdadeiras, as leis de Moisés, porque Moisés está acima de Jesus na visão deles. E por conta disso, por Jesus não, baixar a sua moral, não concordar com aqueles costumes bárbaros das religiões que oprimem, que exploram e que mentem, foi por isso que ele foi condenado e crucificado, por ir contra as religiões. Então, meus amigos, eu não estou fazendo aqui apologia para que as pessoas sejam contra as religiões. Esse não é o caso. No Espiritismo mesmo, perguntaram a Chico Xavier, um artista do nosso Brasil, se ele deveria mudar de religião, pois ele era católico, frequentador assíduo, se ele deveria trocar pelo Espiritismo, porque ele tinha conhecimento de Chico Xavier e dos acontecimentos, dentro do meio espírita. E Chico Xavier lhe respondeu, é melhor que tu seja um bom católico do que ser um péssimo espírita. Então aí já temos mais uma coisa, um esclarecimento maravilhoso de Chico Xavier. Ok? Dentro do livro dos Espíritos, não sei se
Um desses 5 livros que eu citei o nome agora, o Kardec pergunta aos espíritos se o espiritismo seria a religião do futuro, né? Já que ela é tão esclarecedora. O espírito responde a Allan Kardec: não será a religião do futuro, mas sim será o futuro das religiões, porque o espiritismo cabe dentro de todas as religiões, porque ele dá entendimento àquilo que até então não entendíamos o significado das coisas. Então nós estamos vendo aí que o espiritismo cabendo em todas as religiões, ele deixa de existir sozinho. Ok? Na verdade, a doutrina espírita, quando ela teve seu princípio, quando Kardec começou a publicar aquele livro, ele não tinha pretensão de se denominar uma religião, mas sim uma filosofia de vida. Ok? Mas no meio do caminho, isso tudo se transformou, mesmo por conta da perseguição da Igreja Católica, que denunciava uma nova religião que estava nascendo. E a proposta real não era essa. Era mais uma filosofia de vida. E assim sendo, acabou se tornando uma religião. É claro que dentro da doutrina espírita, nós conseguimos obter muitas respostas para muitas dúvidas, que até então não tínhamos respostas sólidas, que fizesse a nossa mente abrir mais as possibilidades e as concepções. Meus amigos, se nós conseguirmos viver uma vida, sabe, não é de fanatismo, mas uma vida ajudando o nosso semelhante, não julgar nosso semelhante, se nós conseguirmos viver uma vida sem nos vingarmos daqueles que tenham cometido algum erro conosco, se nós conseguirmos viver uma vida perdoando, amando, sabe? Não precisamos frequentar nenhum templo religioso. Eu acredito que os templos religiosos, certo? Seja ele qual for, o papel deles seria de tirar a aflição daqueles que estão aflitos, dando, como eu poderia dizer, dando conselhos bons, estimulando a harmonia entre os seres, fortalecendo aquele espírito, aquele irmão que foi procurar a casa, seja ela qual for, reanimando aqueles que lá procuram um consolo, um carinho, um conforto e talvez algumas explicações, mas jamais fazer daquele ser um prisioneiro seu, porque muitas religiões falam: você tem que se cuidar, você tem que vir aqui, não deixe de frequentar, e as pessoas acabam caindo certamente numa armadilha, e depois que ela fica prisioneira daquela situação, poucos conseguem sair e pensarem por si mesmos. Ok? É por isso que a gente vê muitas vezes as casas espíritas, principalmente, muito vazias. Mas você vê as outras religiões lotadas. Por quê? Por causa das promessas que eles fazem. As pessoas querem bens materiais. Depois se vinculam à casa, acreditando que receberão um milagre. E acreditando também que se deixarem de frequentar, as coisas vão piorar. Aí já passa a ser medo. É tipo uma lavagem cerebral. No entanto, as casas espíritas, na sua maioria, levam esclarecimento. Não estou dizendo todas, porque depende de cada dirigente de cada casa. E eu já observei por onde eu passei, nas casas onde seu dirigente leva coisa para a parte material, elas têm mais presença de pessoas. Interessante como muitos querem ser enganados, querem ser ludibriados, outros se sentem prisioneiros por medo e etc e tal.
Por isso que Jesus Cristo não deixou nada escrito. Se somente o que ele falou já gerou tanta polêmica e tanta invenção, porque muitos dos seus apóstolos inventaram histórias absurdas, imagine se ele deixasse escrito. Aí iam colocar palavras absurdas, mais do que já temos visto das informações que recebemos. Jesus não orientou a ninguém a ter uma religião. Jesus deu como primeiro mandamento: amar o nosso Pai sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei. E ele fala que quando nós fizermos alguma coisa para alguém, no sentido de auxílio, de ajuda, estamos fazendo para Deus. Certo? É nesse sentido que Jesus quis nos apresentar Deus. Não precisamos frequentar templos religiosos para fazermos o bem. Não precisamos. Eu, quando assisto, pessoalmente falando, alguns programas que vejo pessoas que começaram lá de baixo, nem sei se é mentira, mas me deixo levar pela história. Pessoas que se dedicaram, que lutaram, que batalharam e venceram, tiveram sucesso na vida. Eu fico feliz. Talvez a minha felicidade seja tão grande quanto a daquela pessoa, ou maior. O sucesso alheio me mostra a Deus fazendo uma maravilha para aquela pessoa, porque ela merece. Não é por acaso. Não, acaso não existe. Então, meus amigos, graças a muitas lutas internas que provavelmente eu tive essas batalhas no passado, eu não carrego inveja de ninguém. Fico muito feliz quando vejo o sucesso de alguém. E fico muito triste quando vejo uma empresa fechar, um trabalhador perder seu emprego, uma loja pequena, onde o empresário tem uma pequena empresa, ele fecha suas portas por problemas financeiros e etc. Isso me dói muito, realmente me dói muito no coração. Então, meus amigos, nós estamos num planeta, vivendo a nossa vida. Não estamos aqui por acaso. Ninguém está aqui para ser o salvador da pátria. Né? Ninguém está aqui para ser bonzinho. Um amigo meu uma vez me falou isso. E eu lhe perguntei, e você por acaso está aqui para ser malzinho? Você não vê o mundo para ser bom, mas veste o mundo para ser mal? Pois bem, meus irmãos, vamos fazer essa pergunta a nós mesmos. Nós viemos aqui para sermos maus ou para sermos bons? Para viver egoisticamente, pensando só no nosso umbigo, na nossa necessidade, sem olhar para o vizinho, que não tem nem um pão para se alimentar? É para isso que viemos? Para fechar os olhos para as necessidades alheias? Não, não foi para isso que viemos aqui. Tudo tem um propósito muito além daquilo que imaginamos. E esse propósito só pode ser bom. Ok? Então nós estamos no planeta para partilharmos das nossas fortunas, sim. Partilharmos da nossa infortuna, né? Da falta da fortuna. Partilharmos da miséria, sim. Quando nós conseguirmos nesse planeta Terra, né, nos ajudarmos mutuamente, o mundo terá avançado bastante. Haverá sim mais pobres, com toda certeza, e mais ricos também. Mas, com certeza, aqueles que terão os seus bens materiais também terão mais amor para aqueles que não têm.
ajudarão os mais necessitados. Ok? Então essa diferença social que existe, ainda vai existir por muito tempo, mas aos poucos ela vai sendo diminuída, de acordo com o nosso egoísmo, conforme o nosso egoísmo for diminuindo. Quando nós vermos a necessidade do outro com amor, com compaixão. Ok? Então, as religiões todas, infelizmente, elas nos escravizam. Ok? Agora, se você frequentar uma casa religiosa, seja ela qual for a religião, não importa qual seja, não estou te estimulando a deixar de frequentá-la. Essa não é a nossa proposta, mas eu quero que você entenda que não basta frequentar uma casa religiosa, uma igreja, um templo, seja o nome que queira dar. Não basta somente frequentar e quando sair daquela porta para fora deixar de praticar a lei moral. Certo? Não adianta nada ser médium, ser espírita, ser pastor, ser católico, né? Ser um coroinha, seja o que for. Se daquele prédio para fora nós nos tornamos pessoas amargas, intolerantes, injustas, julgadores, vaidosos, egoístas e orgulhosos. Ok? É melhor não frequentar casa nenhuma, porque se você frequentar, tu acaba assumindo a dívida da hipocrisia. Se você não frequentar, você vai ter todas as suas dívidas naturais dos seus erros, mas não será hipócrita. Ok? Então, meus amigos, o mais importante não é ter ou frequentar uma religião, mas viver e agir religiosamente para com a vida e para com o próximo. Agir religiosamente, vocês sabem o que eu quero dizer com isso? Religação com Deus. Agir como se tivesse Deus agindo através de você para com o próximo. Ok? Isso é o mais importante. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Jesus, esse mestre, nosso amigo incondicional, desperte em nós aquilo que temos de mais maravilhoso que temos dentro de cada um de nós. O amor incondicional. Que assim seja, amigos. Até a próxima.